Galera, reflitam se isso é possível enquanto eu bebo essa água aqui. Rapaziada, tudo bem com vocês? Aqui é o professor Luiz Fernando e esse é o canal Matemática e Física nível Easy. Sejam todos muito bem-vindos. Eu gostaria de estar dando uma videoaula de física sobre a segunda lei da termodinâmica, mas antes disso temos essa videoaula aqui sobre transformações cíclicas e o ciclo de Carnot, beleza? Então você sabe que a próxima videoaula direcionada ao segundo ano do ensino médio vai ser sobre a segunda lei da termodinâmica propriamente dita. Então, vamos ao assunto, vamos para essa videoaula aí, antes da segunda lei da termodinâmica, vamos nos preparar para isso. Vamos recordar aqui algumas coisas de uma certa videoaula de termodinâmica. Aqui. Variáveis de um estado de um gás perfeito. Beleza? Variáveis de estado de um gás perfeito. O estado de um gás é determinado pelos valores das grandezas pressão, volume e temperatura num determinado instante. Essas grandezas são chamadas de variáveis de estado, pois a qualquer momento podem sofrer mudanças. Temperatura. É importante notar que em um gás a temperatura está relacionada com a velocidade das partículas. Podemos perceber que quanto maior a temperatura do gás, maior será a velocidade média de suas partículas. Portanto, existe uma relação entre a temperatura do gás e a energia cinética média das partículas. Pressão ocorre devido ao movimento caótico das partículas que a todo instante estão colidindo com as paredes internas do recipiente. Colisão, pressão. Volume. Os gases não possuem forma nem volume definidos. Sabemos que o volume de um gás é igual ao volume do recipiente que o contém. Lógico, a partir do momento que uma substância está no seu estado líquido ou no gasoso, eles não têm forma nem um volume definido, eles não têm uma forma, uma estrutura definida, eles podem ser qualquer coisa, não é como um sólido que tem uma forma definida. Portanto, é justamente por isso que gases e líquidos somente admitem dilatação volumétrica. Primeira coisa, transformações gasosas. Uma transformação gasosa ocorre, como eu havia falado naquela videoaula, sempre que pelo menos duas variáveis de estado sofrem alteração, sofrem variação. Temos aqui as condições, aqui um recipiente, né, com as condições iniciais de pressão, volume e temperatura, sofrendo aqui no caso do desenho uma compressão e tendo aí condições finais de pressão, volume e temperatura. Agora vamos ver o que é uma transformação cíclica ou fechada. Uma transformação gasosa é chamada de cíclica ou fechada quando o estado final dessa transformação coincide com o seu estado inicial, ou seja, se o gás começou de um jeito, passou por todo o procedimento e o estado dele é igual ao inicial, ele sofreu uma transformação cíclica. É um ciclo, começa e termina no mesmo ponto. Começa num ponto e termina no mesmo ponto. Isso é um ciclo. Isso é dar uma volta, né? É fácil notar que um gás, quando realiza uma transformação cíclica, também recebe trabalho do meio, sendo o trabalho total a soma desses trabalhos parciais. Cada vez que o gás retornar ao seu estado inicial, dizemos que a transformação completou um ciclo. E aí, transformação cíclica, ciclo, né? Observe que nesse caso o gás ocupa um volume inicial VI, tem uma temperatura inicial TI e exerce uma pressão inicial PI. Assim, após receber o trabalho, o gás volta às condições iniciais. Aqui, ele se expandiu e próximo passo, ele sofreu a compressão de volta ao seu estado inicial. Sobe, desce, ou desce e sobe, voltando no mesmo ponto sempre. Cálculo do trabalho numa transformação cíclica. Aqui o gráfico, como vocês podem ver, pode ser isso aqui, ó. Pode ser uma curva, né? Uma outra curva fechando, né?
a curva fechada representando uma transformação cíclica aqui, né? Aqui temos a temperatura. Aqui sempre em plano pressão versus volume, beleza? Aqui no diagrama de pressão versus volume, a transformação cíclica é representada por uma curva fechada. Nesse caso, o trabalho do ciclo é dado numericamente pela área interna da curva que representa o ciclo. Essa curvinha aqui, o trabalho aqui dentro, né? A área aqui dentro é o trabalho. Importantíssimo. Quando o ciclo estiver no sentido horário, isso indica que o trabalho realizado pelo gás é maior do que o recebido. Dessa forma, o ciclo no sentido horário indica que o tal ou W, como indicamos nas nossas videoaulas, né, é positivo, trabalho positivo aqui. Sentido horário, sentido do relógio, trabalho positivo. Agora, se o ciclo estiver no sentido anti-horário, o trabalho realizado é menor do que o recebido, né, aquele trabalho realizado sobre o gás. Então, o trabalho é negativo, ó. Anti-horário é negativo. Como na transformação cíclica a variação da energia interna é igual a zero, pela primeira lei da termodinâmica, a quantidade de calor é igual ao trabalho realizado, exatamente. Por exemplo, se o gás recebe 50 joules de calor do ambiente durante o ciclo, ele realiza sobre o ambiente um trabalho de 50 joules. A variação da energia é igual a zero porque o estado inicial é igual ao estado final. Então, em particular, não há nenhuma variação nem de pressão, nem de volume, nem de temperatura. Então, se não há variação de temperatura, então não há variação de energia interna. Por isso que o ΔU é igual a zero. E pela primeira lei da termodinâmica, como isso acontece, quando isso acontece, a quantidade de calor é exatamente igual ao trabalho realizado ou recebido pelo gás. Beleza? Agora, máquinas térmicas de segunda lei da termodinâmica. Aqui temos algumas máquinas, né? As duas máquinas térmicas aqui. E esse aqui é o famoso trem a vapor, né? Máquinas térmicas são máquinas capazes de realizar um trabalho através da transferência de calor entre duas fontes, uma quente e outra fria. Através de ciclos, parte do calor retirado da fonte quente é transformado em trabalho e outra parte é transferida para a fonte fria. E outra parte é transferido para a fonte fria. Claro, né? A importância da Revolução Industrial para o desenvolvimento da termodinâmica. A Revolução Industrial teve início do século XVIII na Inglaterra, com a mecanização dos sistemas de produção. Enquanto na Idade Média o artesanato era a forma de produzir mais utilizada, na Idade Moderna tudo mudou. A burguesia industrial, ávida por maiores lucros, menores custos e produção acelerada, buscou alternativas para melhorar a produção de mercadorias. Também podemos apontar o crescimento populacional, que trouxe maior demanda de produtos e mercadorias. Com a Revolução Industrial, as máquinas substituíram várias ferramentas e eliminaram algumas funções antes exercidas pelos operários. Nessa época, as máquinas térmicas mais utilizadas foram trens, navios e os primeiros automóveis. Somente no século XVIII vieram a ser construídas as primeiras máquinas térmicas capazes de realizar trabalho em escala industrial. Quer dizer, no século XVIII tudo mudou, né? Os sistemas de produção, todos eles foram à base de máquinas, né? Porque antes era tudo na mão, era tudo artesanal, agora, aí depois tudo passou a ser produzido à base de máquinas. Essas máquinas eram a vapor, máquinas térmicas, né? Que pegavam o calor e transformavam em energia mecânica, funcionavam com calor. Nicolas Connu, algo assim, deve ser França, né? Pode ser considerado o pai do moderno automóvel ao ter iniciado por volta de 1770, durante o reinado do rei Luís XV, 15º, né? O desenvolvimento dos veículos propulsionados a vapor através da invenção de um carro assente em 3 rodas. Isso aqui é o primeiro, pode ser o primeiro carro, né, a ser construído, o primeiro automóvel, né? E aqui nós temos um navio que funciona com energia térmica também, né? A máquina a vapor de Newcomen,
essa máquina a vapor aqui, o que ele faz, né? Em 1712, Thomas Newcomen transforma uma máquina a vapor que será a primeira a ser amplamente usada. Sua função é drenar as minas de carvão da Inglaterra. Então aqui, ó, você tem um êmbolo que vai comprimir o gás, né, o vapor de água, né? Você tem o carvão, fogo, e aqui é uma fonte de calor que vai aquecendo a água, né? E ela vira vapor. Esse vapor empurra esse êmbolo para cima. E aí esse êmbolo vai descendo. E aí a compressão vai puxando aqui o peso, né? O que acontece? Você tem aqui o êmbolo e vai se expandindo e vai subindo. Quando ele sobe, há um trabalho realizado. O gás realiza esse trabalho sobre o êmbolo e que, por sua vez, esse trabalho vai servir para puxar esse peso. E é isso aí, gente. Veja como funciona essa máquina. Olha, acompanha o êmbolo, ele está descendo. E esse objeto vai subindo, ó, esse peso aqui. A compressão. E olha como libera a água aqui. Viu só? Legal, né? Temos aqui uma fonte de calor que vai aquecer essa água. Aqui tem o vapor, água gasosa. Esse gás vai subindo, vai fazer o êmbolo subir e há um trabalho sendo realizado. E aí o êmbolo vai comprimir a água, o vapor, né? E então, na compressão desse vapor, ele vai subir o peso. A busca pela eficiência. Até 1824, os cientistas acreditavam que as máquinas térmicas poderiam atingir o rendimento de 100%, ou seja, transformar todo o calor recebido em trabalho. As primeiras máquinas térmicas inventadas no século XVIII consumiam grande quantidade de combustível para produzir um trabalho relativamente pequeno. Por volta de 1770, o inventor escocês James Watt apresentou um novo modelo de máquina térmica que iria substituir com enormes vantagens as máquinas já existentes, pois sua potência era maior, convertendo assim uma maior fração do calor em trabalho. Porém, a eficiência de 100% jamais seria atingida. A máquina a vapor de Watt passou a ser amplamente usada nas fábricas, sendo considerado um dos fatores que provocaram a famosa Revolução Industrial. James Watt, né? Watt que dá o nome da unidade de potência. E essa aqui é a máquina de Watt, a máquina a vapor de Watt que ele criou, tentando alcançar um rendimento de 100%, que é improvável, né? É improvável que se atinja 100% de rendimento. Sempre vai ter alguma energia jogada fora, vamos dizer assim. O que nos leva a esse cientista aqui, Sadi Carnot. Infelizmente só viveu por 36 anos, mas ele contribuiu muito para o estudo da termodinâmica. Esse livro aqui, ó, são reflexões, né, a respeito das máquinas térmicas, né. E aqui temos o que chamamos de máquina de Carnot, esse dispositivo aqui. Nesse livro aqui, ó, o Carnot concluiu que a perda de calor pelas máquinas térmicas é uma consequência natural por se usar o calor como fonte de obtenção do trabalho. Essa conclusão que passou a ser considerada a primeira versão da segunda lei da termodinâmica, né? Essa que passou a ser considerada a primeira versão da segunda lei. É uma outra versão, né? A gente vai ver isso na próxima videoaula. Ela ocorreu antes do estabelecimento da primeira lei, já que naquela época ainda se discutia o conceito de energia. Um conceito que ainda não estava claro, pois ainda existia o debate sobre as teorias do logístico e do calórico. Ou seja, uma época que ainda tinha aquela ideia, né,
do calórico, né? Como se o calor, como se fosse um fluido, né? O calor é visto como um fluido, não como uma energia, entendeu? Então, ainda não é uma teoria tão rica, tão clara na época, por conta disso. Agora aqui, ó, você vê que nessa máquina aqui, essa aqui é uma máquina impossível, certo? Suponha, a temperatura na fonte quente é maior que a temperatura na fonte fria, né? Aqui temos o calor que sai da fonte quente e o trabalho realizado. Aqui você percebe que não tem nada, não tem nenhuma outra energia sobre a fonte de calor. Aqui a fonte fria, ó, aqui não tem o acesso, né? E aqui é o trabalho realizado, não tem uma fonte fria. Mas isso nunca, pelo menos assim, é improvável que aconteça. Aí que a gente tem o resultado, primeiro resultado aí, a versão da segunda lei da termodinâmica, que eu vou ler daqui a pouco. Posteriormente, Rudolf Clausius retomou os estudos de Carnot para processos irreversíveis e ampliou para processos reversíveis, combinando com a espontaneidade do fluxo de calor. Desse trabalho iniciamos, segunda lei da termodinâmica, no enunciado de Clausius. O calor sempre flui espontaneamente da fonte quente para a fonte fria. Para ocorrer o contrário, existe a necessidade de se realizar um trabalho externo, ou seja, você nunca vai ter um calor saindo de um corpo mais frio para um corpo mais quente. É sempre do mais quente para o mais frio, de forma natural. Você precisa ter alguma coisa ali para transferir esse calor da fonte fria para a fonte quente. E essa alguma coisa realiza um trabalho, é um trabalho externo. Também descobriu que nos processos reversíveis a relação entre o calor trocado pelo sistema e sua temperatura absoluta não variava, enquanto que nos processos irreversíveis ela aumentava. A esse aumento, Clausius deu o nome de entropia. Beleza? Então, em processos irreversíveis, existe uma certa desordem do sistema. A entropia sempre tende a aumentar a impossibilidade de reverter esse processo. Mas o que é exatamente entropia? Entropia é a medida de quanto um sistema se desorganiza. Para processos reversíveis, ela permanece constante, enquanto que nos irreversíveis ela aumenta. Dessa forma, os sistemas tendem a degradar energia naturalmente. Nas transformações irreversíveis, a entropia é a medida da parte de energia que não é convertida em trabalho. Beleza? Então, aqui ΔS é a variação de entropia, que é medida em Joule por Kelvin. É a razão entre o trabalho, a quantidade de calor e a temperatura. Sendo que o calor é em Joule e a temperatura tem que ser sempre em Kelvin, escala absoluta. Agora, vamos falar de transformações reversíveis e reversíveis. Transformações irreversíveis são aquelas que após o final o sistema retorna às suas condições iniciais pelo mesmo caminho, passando pelos mesmos estágios na sequência inversa, sem a interferência de fatores externos. Já nas transformações irreversíveis isso não ocorre. Quer dizer que para você ter uma transformação reversível, o sistema ele vai fazer exatamente o caminho reverso pelo qual ele voltou. Se ele passou por um caminho, ele tem que fazer o mesmíssimo caminho, só que reverso. Agora vamos falar aqui do rendimento de uma máquina térmica. O rendimento de qualquer sistema é sempre representado pela relação entre a quantidade útil da grandeza e a quantidade total. Assim também acontece com as máquinas térmicas.
Dessa forma, a quantidade útil se refere ao trabalho realizado e a quantidade total refere-se à quantidade de calor retirada da fonte quente. Ou seja, essa letra Ni, né, que é o rendimento, é igual ao trabalho realizado dividido pelo calor retirado da fonte quente. Mas o trabalho nada mais é do que o calor da fonte quente menos o calor que é expulso para a fonte fria. E aqui tem a razão sobre o calor da fonte quente, né? Então, isso aqui sobre isso aqui dá 1. Então, o rendimento é 1 menos a razão entre o calor descartado para a fonte fria e o calor retirado da fonte quente. Observe que a máquina ideal deveria ter rendimento de 100%. Isso acontece quando o Ni é igual a 1. Para que isso acontecesse, seria necessário que a quantidade de calor rejeitado para a fonte fria seria 0, se fosse 0. Como mostrou Carnot, isso é impossível. Na prática, os valores do rendimento são baixos, por exemplo, em motores a gasolina, sempre ali entre 21% e 25%. Os esforços são sempre para que isso aumente, para que haja o maior aproveitamento possível desses motores. E aí a gente fala também do ciclo de Carnot. Foi de Carnot o idealizador de um ciclo termodinâmico que não seria levado em consideração as dificuldades técnicas que um ciclo de uma máquina térmica real possui. Logicamente, esse ciclo passou a ser considerado um ciclo teórico que operaria com rendimento máximo, independente de qual substância gasosa fosse utilizada. Esse ciclo foi composto numa sequência de 4 transformações reversíveis, sendo 2 adiabáticas e 2 isotérmicas. Essas duas curvas aqui, essas aqui, T1 e T2, essas duas curvas de temperatura T1 e T2, essas são as isotermas. E aqui nós temos aqui as duas curvas adiabáticas entre as duas isotermas. Então, você consegue construir aqui um ciclo. E esse aqui é o ciclo de Carnot. É um ciclo ideal, gente, é um ciclo teórico, porque supõe uma máquina operando com 100% de rendimento. Então, supondo T1 maior que T2, lógico, aqui no plano sempre pressão versus volume, né? E aqui temos uma expansão de 2 para 3. Temos uma expansão, na verdade, temos aqui uma expansão, aumentou o volume, indo para a direita, né, a curva. Então, de 1 para 2 temos uma expansão isotérmica, de 2 para 3 uma outra expansão, porém adiabática, sem troca de calor. E aqui temos uma compressão isotérmica de 3 para 4 e de 4 para 1 mais uma compressão, porém adiabática. Segundo Carnot, e seu princípio, né, nenhuma máquina térmica real operando entre dois reservatórios térmicos T1 e T2, com temperaturas T1 e T2, lógico, pode ser mais eficiente que a máquina de Carnot operando entre os mesmos reservatórios. A máquina de Carnot é aquela máquina teórica que a gente falou, né, que eu estava falando para vocês. Aquela máquina cujo rendimento é igual a 1, né, o 100%. No ciclo de Carnot, as quantidades de calor trocadas e as temperaturas absolutas das fontes são proporcionais, valendo essa relação aqui. Então, a temperatura da fonte quente sobre a temperatura da fonte fria é igual a quantidade de calor da fonte quente e a quantidade de calor da fonte fria. Sempre tem uma proporção, né? É tudo bonitinho, tudo lindinho. Beleza? Observe que para uma máquina ter o rendimento de 100%, seria necessário que a fonte fria tivesse temperatura de 0 Kelvin. A temperatura da fonte fria, né, 0 Kelvin. Aí, só que se você trocar o TF por 0 aqui e aqui, também dá rolo. Entretanto, como a segunda lei da termodinâmica garante que não existe tal rendimento, então é impossível que o sistema físico se encontre no zero absoluto. Tem essa também, né? Então, eis a conclusão: é impossível que se encontre no zero absoluto, justamente porque o denominador é 0 e a temperatura da fonte é sempre medida em Kelvin, beleza? Então, por isso que a gente fala, né, desde o começo do ano, quando está introduzindo as escalas termométricas, chegamos lá na Kelvin, a gente fala que o zero absoluto é teórico, é impossível que você tenha
um corpo cujas moléculas estão completamente paradas, né? Isso é apenas teórico, uma coisa assim ideal, né? Mas é improvável. Por isso que a gente considera algo meramente teórico, né? Zero absoluto a gente só vê lá nos Cavaleiros do Zodíaco, né? Eu não lembro o nome do cara cujo golpe lá chama Zero absoluto. Mas enfim, é o Ryoga de Cinza que enfrenta ele, é meu cavaleiro favorito, né? Enfrentando aquele cara. Se alguém lembra melhor disso, deixa aqui nos comentários. Então, pessoal, aqui temos algumas leituras interessantes, né? O Caos e a Ordem, os experimentos de Joule, primeira lei da termodinâmica, e aqui uma entrevista com o Conde Mumford, que é da teoria do calor, com o calor como uma forma de movimento, né? É aquela transição, o desenvolvimento da teoria do calor, começando pelo calórico, que era considerado um fluido, até o que nós conhecemos hoje, o calor que conhecemos hoje, que é uma energia em trânsito. Então é isso, pessoal. Aqui nós temos algumas aplicações das máquinas térmicas, beleza? Ao cotidiano. Não vou ficar lendo tudo que tem aqui, mas temos alguns exemplos com refrigeradores, né? Eficiência das máquinas frigoríficas. Geladeira é um exemplo, né? É mais que suficiente. Por aqui atrás nós temos o capilar, né? E temos temos a parte do evaporador. Aqui o gás freon. O compressor é aquele que sempre armazena água, né? Sei que você sempre vai querer trocar porque é água parada, né? Pode dar alguma coisa aí, pode ser um criador de mosquito da dengue. Então, o funcionamento é a transferência do calor de uma fonte fria para uma fonte quente, não é um processo espontâneo. Então, você precisa do compressor para realizar esse trabalho. E esse aqui é o compressor. Então, o compressor extrai o compressor é uma fonte de energia que vai passar a fonte fria para a fonte quente, o calor da fonte fria para a fonte quente, no caso é a geladeira, né? Ele vai puxar o calor de dentro da geladeira e vai passar para a fonte quente. Outro exemplo é a turbina a vapor, né? Temos aqui os reatores de água pressurizada, né? Pressurized Water Reactors, e aqui o Boiling Water Reactors, né? Que os mais comuns são os reatores de água pressurizada. E os de água fervente surgem principalmente na Alemanha, Japão e nos Estados Unidos. Resumindo, reatores de água pressurizada, né? Eles utilizam água e pressão alta como meio permutador de calor. E aqui o combustível é um urânio ligeiramente enriquecido, mas você pode usar esse combustível, esse urânio, misturado com plutônio. Quanto aos reatores de água fervente, o meio permutador do calor é a água, que vai também servir de moderador, né? E aqui a água entra em ebulição e o valor aciona a turbina. Aqui o vapor que vai acionar a turbina. O combustível é o urânio ligeiramente enriquecido, né? Ele não é misturado com plutônio que nem aqui no PWR. Um outro exemplo é o motor de combustão interna, motor de carro, por exemplo. Aqui injetor de combustível, temos a válvula de escape, né? Válvula de escapamento. Aqui tem o combustível, tem aqui uma admissão de ar, o pistão, e aqui acontece a compressão, né? O óleo para lubrificar o motor, né? Aqui o bloco, e aqui acontece a combustão. O pistão, né, vai sempre para cima, para baixo aqui, né? E aqui ocorre a combustão. Nos motores de 4 tempos, o ciclo Otto, o pistão animado de movimento alternativo recebe energia durante o tempo de combustão, executando as funções necessárias à realização da mesma nos outros 3 tempos. O sistema biela, manivela, transforma o movimento alternativo em movimento de rotação. Aqui temos a primeira admissão, né, uma rotação, e aqui o segundo movimento de compressão. Temos a admissão
E que nós temos a compressão. Dá uma olhadinha aqui. Aí temos o terceiro tempo de combustão e o quarto de escape, né? O motor 4 tempos. E esse aqui é o ciclo do motor a diesel, né? Para vocês darem uma olhada aqui. Beleza? Esse é o pistão, certo? Tá injetando combustível, no caso diesel. E aqui esse é o ciclo do motor a diesel, beleza? Até aqui nós temos temos aqui uma transformação isovolumétrica. Aqui temos uma expansão, né, isobárica. E aqui nós temos duas compressões. Temos aqui, ó, uma compressão adiabática e uma expansão adiabática. Beleza? Então, é assim, eu não vou entrar em detalhes, né? Porque é uma coisa bem sofisticada, a gente não vai se aprofundar nisso. Mas deu para ter uma ideia de como funciona o motor a diesel. E um pouco aqui da matemática por trás do ciclo do motor a diesel, do rendimento, né? E temos aqui o funcionamento do ciclo Otto, né? O gráfico do ciclo Otto. E temos todas as relações, inclusive rendimento. E a razão entre os volumes em A e B, né? E aqui acaba essa videoaula, pessoal. Se vocês gostaram, se vocês aprenderam, se vocês curtiram, deixa aquele joinha esperto, se inscrevam, beleza? Ativem o sininho. Se vocês ainda não fizeram isso, se vocês fizeram, beleza, verifique se está tudo em dia. E fiquem de olho porque eu vou continuar com isso aqui. A próxima videoaula vai ser de segunda lei da termodinâmica, beleza, gente? Até a próxima, um forte abraço, fui!